Esta é a parte 2. Assista antes a parte um. Você ia entrar então numa nova fase agora. Isso. E Relato. aí, esse ano, porque assim, eu já disse que desde 2019 eu sentia que uma coisa muito grande ia acontecer, inclusive na minha infância, como eu já relatei no primeiro vídeo, já tive aquelas intuições que me dizia algo grande vai acontecer no mundo e aquela coisa sempre estava ali, né? E 2020 eu achei que ia acontecer alguma coisa assim maior do jeito em que eu sentia que ele seria. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Como quanto essas coisas como a gente viu, o mundo tá meio normal, meio que o mundo não aconteceu ainda nada, ainda assim, as guerras ainda são muito locais, basicamente, coisas meio assim. Eu falei, bom, vou dar agora um tempo nisso, não vai acontecer praticamente nada, algo muito grande. Até esse ano eu comecei a ter essa porque as visões que eu tive, eu fiz aniversário no dia 6 de janeiro, e aí eu vim pela primeira vez aqui para Genebra. Então, é meu aniversário, só queria comemorar, curtir, fazer um pouco de turismo. E aí, logo no começo do ano, então já começou, eu já senti que o ano começou assim, energeticamente já diferente, já senti que já foi um ano já diferente, já começou esse ano já energeticamente diferente. E nisso, eu vim para cá, para Genebra, acabei ficando no hotel, mas aí acabei conhecendo esse meu amigo russo, que ele acabou me chamando para vir para casa dele e tal. E eu só sei que no último dia que eu estava aqui, eu estava primeiro foi porque assim, em 2023 eu tinha parado até os seres, as minhas percepções estavam mais tranquilas. É claro que quase todo dia eu senti alguma coisa, mas eu vou dizer que em comparação a 2022, literalmente dei uma freada em tudo. Eu mesmo estava conseguindo me controlar melhor. Em 2023, eu também tive uma visão de apocalipse, como a gente diz, em nada, né? Eu estava tendo muitas visões de tsunamis, né? Então parou tudo 2023, foi bem assim, tranquilo. E aí, na minha última noite aqui, quando eu já ia voltar para casa, eu sonhei. Primeiro, quando eu acordei de manhã, isso foi... Eu não posso dizer que foi aqueles sonhos, quando a mente, um sonho só sonho, foi como se fosse um... Eu nem posso dizer se foi essa vida, mas eu vou dizer o que foi que estava acontecendo. Foi esse momento em que tinham drones capacitados para poder achar as pessoas. E eu estava me escondendo nesses drones. Eu sei que eu me escondia para debaixo de um palanquezinho. Esses drones capacitados com câmeras, com sensores, né? Enfim, né? Com detector infravermelho. Era alguma coisa assim nesse sentido. E eu estava correndo, assim, né? Meio que me escondendo. Eu lembro de estar de cara com o drone, assim, de ver eles na minha cara, assim. E eu meio que, não sei o que aconteceu, que eu saí escondido desse drone e me escondi embaixo de um palanque que tinha ali. Era essa coisa meio assim. Acordei, e na hora já vem, quando elas alguma coisa que a gente tem que lembrar, vem assim, né? Aí eu fiquei meio assim, eu sabia que já era alguma coisa estranha, né? Tipo assim, eu falei, ok. Fui para casa, daqui para minha cidade são 3 horas de trem, então fui no trem e tal. Chegando em casa, eu ia trabalhar nesse dia ainda, então eu tirei mais umas meia hora de sono. E quando eu dormi à tarde, eu já estava, eu me via, foi uma soneca rápida de umas meia hora, eu já me via numa praia, e eu já tive vários tipos de sonhos relacionados a eventos de tsunamis, de ver um tsunami, de várias formas de tsunamis, mas desse tsunami eu via da ponta da onde você via ali até o planeta, até a outra ponta, eu via aquela onda enorme subindo assim. E na onda tinha várias pessoas na água, que elas iam subindo. Só um momento, do you go to Europe? To yoga, não? Não? Ok. E vinha subindo várias pessoas na água e eu via aquela onda. Só que no sonho eu falava, isso é um sonho, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar.
Antes, eu só sei que antes da onda chegar, eu acordei. Eu consegui acordar. Isso foi esse ano de 2024 já? Isso foi... meu aniversário foi no dia 6, digamos que isso foi no dia 9, por aí. Ah, Porque aí foi... de manhã eu sonhei que esses drones me perseguindo. Eu fui pra casa, peguei o trem, cheguei em casa, tirei uma soneca e já me vi nessa praia. aham. Então foi praticamente no mesmo dia. Esse sonho. E aí eu... Pra mim foi como o quê? A temporada voltou. A temporada A das visões temporada apocalípticas. apocalíptica. A temporada apocalíptica voltou, né? Porque eu tava numa fase mais, né? Então voltou os avisos. E aí, só para dar uma reconectada agora com tudo que está acontecendo no mundo e com tudo que eu tenho observado com os relatos que eu vejo no seu canal, em outros canais, que eu estou sempre vendo, né, como sempre a gente sempre acompanhando, a gente vê que não é só comigo, são várias pessoas no mundo todo que estão tendo. O que eu estou tendo já desde janeiro? Eu vou relatar algumas coisas que aí você vai também identificar de algumas outras pessoas. Eu não estou conseguindo dormir bem. Dormir bem começou mais ou menos em fevereiro. Janeiro foi só essa visão dessa onda, assim, eu não fiquei desesperado como nas outras visões, eu inclusive sabia que era um sonho, o meu propósito ali era só abrir um portal, isso aí, rapidinho daquele nossa. Mas o foco era uma onda muito grande e tinha muita gente na água. Eu não sei se foi se isso é como se fosse um WhatsApp espiritual, né, um vídeo, mensagem, só que você entra dentro do holograma, se eles me colocaram numa realidade ali, ou se for uma mensagem no sentido de a próxima onda está chegando e muitas pessoas vão ser levadas pela água, né? Porque eu via muitas Sim. pessoas na água e a onda vindo ainda assim. Essa seria a mensagem também. E esse do drone, depois eu vi muitas notícias em relação a ataques a drones, a muitas coisas que outras pessoas também tiveram sonhos e visões em relação a drone. Que é uma tecnologia que vão usar muito agora para poder, né, a bélica, né? Então, Já já estão usavam, usando, né? já usavam, mas vão usar, tipo, vai ser talvez como um celular agora, cada soldado vai ter seu dronezinho ali para brincar, né, de destruição. E aí, ok, foi esse começo do ano, que aí teve esses sonhos. Se eu lembrar de alguma outra coisa mais importante, tem uma outra coisa relacionada a esse russo que eu estou conhecendo agora também. Eu vou só relacionar já isso já praticamente agora, mas eu quero falar também do que tem acontecido. Depois de fevereiro, aí foi esses dois avisos em fevereiro, não, em janeiro, desculpa, e fevereiro, mais ou menos, eu comecei já a não conseguir dormir direito, e não é comum para mim. Eu sempre tive uma certa dificuldade, já desde criança, para entrar no sono, para conseguir dormir, porque minha mente está sempre bem ativa e pensando muito. Mas quando eu durmo, geralmente você pode colocar ali o pior funk, o pior músico, o heavy metal mais pesado. Eu não acordo, é muito difícil. Já tentava me acordar, assim, me balançando, assim, parecia que eu tava, né, desencarnado, não. Só que agora, desde fevereiro, eu acordo, assim, 3, 4 vezes à noite. E isso é extremamente raro, assim, pra mim. E não parou ainda. Agora, por exemplo, essa noite eu acordei só uma noite. E, assim, pessoas do meu trabalho também estão tendo isso, pessoas passando mal, tendo enjoos. Às vezes eu tenho umas sensações estranhas, algum tipo de dor, que eu sei que não é uma dor que vai resolver com algum tipo de remédio. Eu já não tomo remédios da farmácia industrial, eu tomo remédios naturais, mas aí piorou, aí não tem muito nem o que eu fazer. Senti ali, né, às vezes não é nenhuma dor muito incomodante, mas você vai ali sentindo. E não tô conseguindo dormir. E assim, às vezes eu acordo de madrugada, às vezes com uma fome incrível, eu vou correndo comer algum salgadinho, comer alguma coisa doce, com uma fome assim inacreditável. E às vezes sentindo aquele monte de energia ali, os espíritos ali totalmente presentes, assim. E também desde esse ano os espíritos estão bem mais presentes de novo, assim, bem mais presentes, bem mais assim, assim, é o que eu falei, estação de trem ali, como se tivesse praticamente de graça ali, pra todo mundo, sabe, que está tendo muito, assim, meu apartamento nem é tão grande, assim, talvez para comprar que tá tantos seres, mas tá o tempo inteiro alguém tocando, ou passando alguma mensagem, ou alguma coisa, enfim, você captando alguma coisa. E aí, esse meu amigo russo, às vezes ele vai me visitar lá na cidade onde eu moro e tal,
o que ele, por exemplo, ele é uma das pessoas, ele é cientista, ele tem uma mente muito aberta, ele é cientista biólogo, né? Então é uma outra coisa assim, mas ele tem uma mente bem aberta. Sabe como é que a mentalidade é científica dos universitários? Ele é Porque a maioria. biólogo? Hã? Ele é biólogo, é? Isso, ele é cientista. Como é que fala em português? Ciência da biologia? Ele é. Ciências biológicas, né? Isso. Ele é um cientista da biologia. Ele estuda organismos para faculdades daqui, né? Ele trabalha na faculdade. Trabalha e estuda meio que essas coisas, assim. Ele já desde criança já é biólogo e tal, essas coisas assim. E sabe como é que... então, assim, já desde criança, já tem... e ele é russo, então tem aquela... Eu não conheço muito ainda os russos, porque eles não tem muito contato com os russos, eles são meio... Na Europa, assim, você não vê muitos, não conhece eles muito russos. Uhum. Mas aí eu conheço um pouco da cultura, como que eles são mesmo, né? E ele, por ele tem essa mente mais científica e tudo assim, e eu falo para ele assim que a gente é como se fosse a espiritualidade e a ciência se encontrando, dois navios se encontrando, porque ele é a ciência, eu sou a espiritualidade, aí eu começo a falar para ele muitas coisas de extraterrestre, eu falo todas as espiritualidades que a gente fala, só que como eu uso as lógicas que nós estamos usando para poder relatar os fatos, e ele já vivenciou algumas coisas que ele realmente também não sabe explicar, pessoas saberem coisas que ele também achava estranho. Comigo ele entende muita coisa, mas eu comecei assim, a falar para ele assim, que eu tô com uma sensação muito forte de que, como eu disse, pode ser que amanhã a gente entre em paz do nada, mas que a Terceira Guerra Mundial literalmente vai estourar esse ano. Ela já estava acontecendo há um bom tempo, mas ela vai estourar mesmo, assim. E o interessante é que tem tudo a ver com a Rússia, né? Eu fui conhecer logo um russo, né? E até então é o primeiro russo que eu conheço aqui na Europa, de fazer amizade. Eu nunca conheci russo de fazer amizade. Já conheci de falar um oi, assim, mas de ter contatos é o primeiro russo. E você acha que essas suas visões têm a ver com essa tensão crescente no mundo? Pode ser uma em torno da guerra? Isso. Se até o segredo de Fátima fala que se a gente não tomasse um outro rumo, a gente iria para a Terceira Guerra Mundial. As visões que estamos tendo não é nenhuma novidade. A Bíblia mesmo já diz de algumas coisas que estão... As coisas que falavam na Bíblia literalmente estão acontecendo agora. Até os jogos, televisões, muitas coisas da Bíblia estão realmente. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas que não são espirituais, ou que não estudam muito, gente, é basicamente assim. Praticamente, quase tudo que as religiões falam tem algum pouco de verdade e estão acontecendo. E claro que todas elas também têm alguma coisa que elas não foram ali original na história, mas o fato é que todas as religiões avisaram sobre um grande evento que realmente está acontecendo agora. Está acontecendo. Você não precisa ser espiritual ou médio ou ver futuro para ver que a Rússia, eu moro aqui na Europa, eu estou vendo as coisas que estão acontecendo, eu estou acompanhando geopolítica. Praticamente já só está faltando o dia em que a gente vai acordar e vão ter soltado alguma bomba e vai ser aquele dia, porque não vai ter nenhum tipo de aviso prévio. O meu irmão mora na Alemanha, ele foi pro Brasil agora recentemente, meu irmão também, como ele também é sensível. Então, assim, não é só eu que estou tendo esse tipo de coisa, de não conseguir dormir, ou de, às vezes, sentir fome e não sentir, é uma coisa muito estranha, umas coisas meio estranhas, assim, como se eu tivesse desregulado a sua sensação de fome. É uma coisa meio assim. E com pessoas diferentes. Meu irmão também. Ele teve várias visões de guerras acontecendo, de muita coisa assim. Só que ele teve já uns 2, 3 anos atrás. E eu nunca tive de guerras, eu tinha mais de eventos da natureza. Da natureza acontecendo. De tsunamis, né? Isso, eu tinha mais isso, era mais essa questão. Mas esse ano eu comecei para entrar do russo. Porque do russo também, eu só estou falando dele porque tem uma coisa engraçada que aconteceu em relação a ele. Um desses dias que ele estava indo me visitar, foi acho que a última vez, acho que há umas 2 semanas atrás. Eu sei que nessa noite eu acordava e dormia. Nisso que eu acordei já era depois, talvez umas 10 horas da manhã, definitivo. Eu acordei, comecei a fazer alguns yogas, algumas coisas assim. Nisso saiu depois de mais de uma hora fazendo yoga, eu ainda dancei um pouquinho, limpei a casa, falei, bom, eu vou acordar ele. Já tá dormindo demais. Quando eu fui tocar nele para acordar, antes de eu tocar nele, eu senti, como eu vou dizer intuitivamente, foi como se ele voltando pro corpo e raspando no meu braço.
Ah, Sabe quando alguém tá passando e dá sei. uma passada? Uhum. Porque foi no exato momento em que eu senti isso, ele abriu os olhos, assim, me olhando, assim, com os olhos arregalados, assim, e já começou a me falar. Eu estava sonhando que a Terceira Guerra Mundial já tinha começado e eu estava fugindo para uma parte francesa, da Suíça, ou para a França, porque aqui na onde ele Uhum. mora é divisa com a França. Acho que Sei. meia hora está na França, né? É Genebra, é aí? Geneva, isso, Geneva. Geneva. Em português é Geneva. Geneva. Uhum. Isso, em português é Geneva. Tá. Em italiano, que eu acho que é Geneve. E em Geneva. francês, Genf. Isso. E aí, ele me relatando, e aí, assim, uma coisa que é interessante relatar é que até então eu estava falando pra ele, ó, eu acho que vai acontecer alguma coisa já relacionada à Terceira Guerra Mundial mesmo, porque eu estava começando a ver coisas, não já de divisões, mas já do mundo físico ali, as movimentações. O meu irmão voltou como eu ia falar, meu irmão voltou da Alemanha, e só de quando ele voltou, no primeiro dia já teve alarme de guerra. Então estão fazendo muitos alarmes de guerra na Alemanha. Assim, já Uhum. o sistema já está se preparando até para poder receber membros da OTAN. Então, assim, de guerras da OTAN, sistema É. de sistema financeiro. Então, assim, eu recebi, quando eu me cadastrei na cidade que eu estou morando, eu recebi uma pílula que é para você tomar em caso de ataques nucleares. Então, assim, eles estão preparando todo o contexto, eles já estão preparando tudo para que quando acontecer, Uhum. porque vai acontecer. Eu acho que já não é muito uma questão de. Porque nenhum deles estão falando sobre paz, nem nada. Eu não sou a favor de nenhum lado. Aqui na Europa eles estão falando Ninguém que. recua, né? Pelo contrário, eles só fazem revidar cada ataque pior do que o outro, né? Isso, Então, a gente não está. ninguém desiste de brigar, de revidar. Então, o negócio, a tensão está só aumentando o tempo todo. E não é só Isso. na Europa. Interessante é que no Oriente Médio está acontecendo a mesma coisa. E inventaram até aqui na América do Sul agora, a Venezuela querendo invadir a Guiana, Isso eu não estava querendo se sabendo, eu acho. apropriar de uma área, né? E gerando tensão aqui, vizinho ao Brasil. Quer dizer, parece que está todo mundo querendo brigar, todo mundo querendo entrar em guerra, como se isso fosse um caminho maravilhoso para São as o trevas, né? país. Né? É É que incrível isso. as trevas vão ter que vir à tona para poder ser curada. Então. É. E todo nossa responsabilidade com os animais e com o planeta. Eu vou ser bem sincero, eu acho lindo quando algumas pessoas acordam de manhã e tá aquele monte de lixo na praia, como se a maré devolvesse tudo de volta. Eu dou risada, eu falo assim, que incrível, como a natureza é linda, ela como uma professora tão sábia e amorosa, porque esses animais estão. Ontem eu fui num museu mesmo que uma tartaruga morreu com um monte de plástico de pesca e fizeram com esses É. plásticos uma tartaruga e gigante e outro tubarão, assim. Uhum. Gente, a coisa tá feia. A gente tá fazendo merda por onde é que a gente anda. A gente tá poluindo, É. a gente tá literalmente incendiando a nossa casa. É. Incendiando a nossa casa. O ser humano ele não tem o poder de destruir o planeta, mas ele tem. A gente está percebendo que ele está incomodando tanto que talvez ele tenha que ser reduzido na sua, na sua quantidade de indivíduos e de civilizações, né, para poder a natureza respirar, porque parece que ele está sufocando o planeta. O que Os acontece com nós? rios poluídos, os mares poluídos, o ar poluído. É incrível, né? Assim, o que acontece? O que acontece com o nosso corpo quando a gente recebe algum tipo de vírus que não é bom para o nosso corpo? O planeta, o corpo, ele vai produzir anticorpo, ele vai combater aquilo. É, Assim como no planeta, né? A gente está em desequilíbrio. Se a gente não entrar em equilíbrio, e é uma coisa assim, eu tô dizendo algo como para ontem, literalmente, é algo que não é. Eu não tô falando que é algo fácil, eu não tô falando que todo mundo. Eu não tô dizendo isso, mas se a gente não pelo menos criar consciência e olhar para o que está acontecendo no planeta, isso já afeta a gente muito, muito globalmente, diretamente, né? é. Mas a espiritualidade tem um porquê de estar com tantas pessoas agora nesse mundo, agora, né? E Uhum. aí, ele, depois dessa visão, aí ele me contou que eu tava fugindo, assim, e aí vem aquela parte. Eu conheci ele há pouco tempo. Será que eu influenciei ele a ter uma visão dessa? Uhum.
Se for isso, nossa, então realmente a gente deve ter alguma conexão forte, né, para poder já conseguir influenciar ele. Não é sempre que a gente consegue influenciar alguém, a pessoa tem que ter um sonho com o que a gente falou. Não é sempre. Mas também teve algo que ele falou que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ele só lembra de ter tido um sonho de que ele estava fugindo para uma cidade francesa também. Ele o quê? Assim, isso foi antes dele me conhecer. Se essa visão que ele teve foi dele fugindo da guerra, foi porque eu estava falando para ele assim que eu estava sentindo que ia ter uma guerra. Porque ele teve esse sonho, essa visão, foi já alguns dias depois de eu falar para ele assim, algumas vezes que eu tô sentindo que a Terceira Guerra Mundial vai explodir esse ano. Eu falo assim, esse ano eu falo para ele, né? Sim. E aí ele falava assim, mas não me descredibilizando, mas ele falava assim, não, acho que não vai acontecer. Muitos europeus aqui estão pensando assim, eles estão muito calmos, eles estão achando que não vai acontecer nada. Mas você disse que há 2 anos atrás ele já teve Isso, alguma intuição exatamente. sobre isso? Não foi uma influência em relação a... foi assim, ele já teve um sonho que ele não lembra, ele só lembra de estar fugindo para uma cidade que era também francesa, ele não lembra. Só que aí ele só comentou desse sonho, de parece ter uma relação ou não. Pro caso de eu ter influenciado ele, mas assim, eu não conheci ele há 2 anos atrás. Não foi o mesmo sonho, mas foi como se fosse numa mesma cidade, foi algo assim. Sim. No caso da gente influenciar, porque a gente tem que ter um senso crítico, né, nas coisas que acontecem. Mas assim, foi engraçado ele de repente ter visão e ele não tem visões tal assim, né? Foi algo ali, e justamente como eu tava falando pra ele que iria acontecer. Que eu sentia que iria acontecer esse ano. Foi como se a espiritualidade estivesse mostrando pra ele, mostrando pra mim, e provavelmente sabia que eu ia relatar aqui, então algo que estaria ali para poder mostrar mais alguma conexão em relação a esse tema em específico e com o tsunami também. Assim, eu acho que aconteceu. A gente está a praticamente menos de 24 horas do eclipse que vai ter, que está esse tão É dia 8, é amanhã o eclipse? Amanhã. E eu tô sentindo umas coisas muito fortes desse eclipse, muito forte. Já estava sentindo já algumas semanas, assim. E aí, assim, ele teve esse sonho que pra mim é como se fosse um tipo de aviso também em relação à terceira, que poderia acontecer, e é algo que eu não tem muito que se preparar muito assim. É aquela coisa, talvez você precisar ficar em casa, um pouco de comida ali, e acho que energia, esse tipo de coisa, mas pra mim é uma questão de... Eu acho que já te comentei uma vez que logo quando começou essas coisas, eu perguntei uma vez para Deus, quando que vai acontecer alguma coisa? A gente quer sempre saber as datas. Eu falei, Deus, quando que vai acontecer alguma coisa? E eu tive um sonho de eu tava me vendo do balcão, e eu lá fumando, assim, só que assim, eu me via fumando no balcão, na varanda, só que eu não estava tendo essa perspectiva de eu estar ali fumando. Eu era como se eu fosse o vento. Eu estava me vendo como se eu fosse o vento. Talvez até mesmo sem corpo. Eu não sei dizer. Mas era como se eu fosse o vento, eu estava vendo. E aí eu falava, o Douglas, que estava fumando, falava a qualquer momento. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer. A qualquer momento. Não alguma coisa, a qualquer momento. A qualquer momento. Tipo, a qualquer momento. E quando eu tive aquele sonho, foi até engraçado fazer o quê? A qualquer momento. Mas eu entendo a profundidade daquele a qualquer momento. Que pra gente o tempo meio, né? A gente fica nessa coisa de tempo, de quando vai acontecer, que mês, que dia, como é que vai ser. E do tempo é muito forte, de qual vai ser o dia, né? Pra mim, literalmente, eu vivo aqui agora, depois desse ano, eu comecei a ter. E começou também muito esse ano de. Eu já sempre pude querer aproveitar muito a vida. Esse ano tá uma coisa assim mais de aproveitar mais ainda cada momento, curtir, dormir menos, acordar, fazer um esforço maior para poder ir na natureza, fazer uma coisa que, enfim, e mais aproveitar. Eu estou sentindo isso também. Eu também estou sentindo isso muito forte. De aproveitar? Aproveitar os momentos em família, os relacionamentos e o contato com a natureza, como se fosse uma necessidade forte, maior ainda nesse momento. Isso. Como se esse ano entrasse ali para a reta final. Vamos dizer ali que o corona foi uma primeira onda, essa vai ser uma segunda mais intensa, e pode ter a ver com a Terceira Guerra Mundial, que se estourar... A gente já teve guerras mundiais antes e sobrevivemos a isso, né?
Eu acho que Sim. Não, não é o fim da humanidade, mas é talvez um período de redução, né, da nossa civilização, né, para poder a Terra respirar, né? hum, A Bíblia e algumas profecias falam em três ondas, né? Uma é doença. Essa já aconteceu, né? O corona, hum. ele foi um evento mundial, global, né? Que atingiu muito a nosso corpo e nossa mente, né? Também. Tá tendo agora uma onda de guerra, e a terceira onda seria a própria natureza, a rebelião da natureza. Nem a rebelião da natureza, o reajuste da natureza. É a reação da natureza, né? Terremotos, tsunamis, vulcões, Mas é, tempestades solares, essas coisas. Inclusive o calor, né, que está aumentando no mundo inteiro, fala-se muito que tem a ver com poluição da indústria, dos carros, mas eu acho que é muito mais uma coisa natural mesmo, talvez uma atividade maior do Sol. A gente sente que o Sol está muito mais forte a cada ano, né? Eu não sei nossa, aí, mas aqui nesse caso, eu iria dizer as duas coisas, mas eu diria as três coisas. Eu acho que tem a ver com o ciclo do planeta em si, inclusive é isso que a espiritualidade usa como palco, por essas transições de a cada anos ali eles colocam uma civilização para algum tipo de teste diferente. Uhum. Também, se essa civilização não souber utilizar bem a energia em geral, seja qual for, seja a energia pessoal ou uma energia bomba atômica, essa civilização ela vai se autodestruir. Mas a questão que a gente está esquecendo é que não só a gente pode desestabilizar a rotação desse planeta com algum tipo de bomba, como a gente também pode desestabilizar outros planetas. A gente não dá, a gente tem que pensar um pouquinho nas consequências graves dessas brincadeiras que a gente está fazendo com Que guerra, está tudo entendeu? interligado, né? Quando você mexe Isso. com um, desestabiliza outro, porque existe um equilíbrio, né, nessas forças gravitacionais todas do universo, e se uma coisa modifica, aí atinge todo o conjunto. Isso, e aí como você falou assim, pode ser que é uma transformação. Às vezes a gente está muito acostumado a uma resposta, a ter uma pergunta e uma resposta. Às vezes é uma pergunta e várias respostas. No caso, para mim, o que está acontecendo no planeta agora é algo já planejado, já programado pela espiritualidade há muito tempo, mas tem a ver com a transição do planeta em si agora. Os vulcões estão produzindo novas terras, o planeta já está há uns bons anos nesse processo. A gente só vai chegar no epicentro, mesmo naquele dia, vamos dizer, aquele grande dia que todo mundo fala assim, aquele grande dia, vamos falar assim, Uhum. de um evento de natureza assim. E é claro, se a gente nem precisa falar do quanto de plásticos e coisas que a gente polui o planeta, assim, é tudo, essas indústrias a gente percebe só pelo ar. As indústrias produzindo o ar e jogando no planeta, É, cortando as árvores enfim. Aí vai ter aquela coisa de tudo que está acontecendo agora porque se a gente pelo menos cuidasse do planeta, as explosões solares, por exemplo, que iriam acontecer de qualquer forma, a gente teria, uhum. digamos, uma proteção maior, enfim, a gente talvez teria acesso a tecnologias que iriam nos ajudar a proteger do É, sol. Só que por a gente é. estar usando a nossa inteligência para criar bombas e não para criar tecnologias que vão ajudar realmente a humanidade, com certeza os eventos solares vão nos É. afetar como já está. Você veja, nunca a humanidade investiu tanto dinheiro na destruição, na guerra, né? A Europa toda está mobilizando volumes imensos de dinheiro para mandar para a Ucrânia, para poder lutar contra a Rússia. Os Estados Unidos mobilizando muito dinheiro também. Os países todos agora investindo em armas, muita coisa. Imagina todo esse dinheiro investido em produção de emprego, em produção de bem-estar, em produção de purificação dos rios, de tratamento de esgoto das grandes cidades. Se fosse investido nisso, a gente seria muito mais feliz. Mas é uma coisa irracional, é uma coisa assim que não tem lógica nenhuma. É apenas a vontade de dominar, de ser o líder mundial, se é um bloco do Oriente, se é o bloco do Ocidente, que tem que dominar. Isso é uma coisa muito ainda animalesca, né, que o ser humano
trás. Eu penso que, mesmo assim, eu tendo plena consciência de que a gente está sempre sendo observado por vários tipos de instituições governamentais e não governamentais, porque eles estão de olho no que a gente está falando. Eu não tenho receio nenhum de falar que a gente sabe muito bem o porquê de que a gente tem guerra no planeta. Eu vou fazer uma comparação bem prática, assim. Eles falam que apenas 1%, que seria aquele estado profundo, aquela organização de seres da indústria bélica e farmacêutica, que gostariam de estar vendendo seus produtos à massa, então eles têm suas infiltrações na política. Então nós sabemos a coisa prática do que realmente acontece, do porquê temos guerra. Porque eu falo assim, bom, digamos que tem esse grupo eu acredito que quem controla, que não existe esse negócio de dar muito poder para esse tipo de coisa. Quem realmente controla o planeta e que decide o que vai acontecer ou não é a espiritualidade maior de luz que está responsável pelo planeta. Eu não tenho medo nenhum do diabo de me atentar e me destruir, porque eu sei que Deus está no controle. Então, uma vez que você tem essa tranquilidade, o diabo pode se manifestar aqui comigo, seja lá que não só ele, seja quem for, que venha querer me fazer algum mal, eu tenho que ter essa consciência de que Deus está no controle. De que a atividade maior está no controle, não tem que ter. Então, assim, digamos que esses seres, esse grupo de humanos, de pessoas, de organizações que fazem isso, essas famílias ricas, donos das indústrias bélicas e indústrias farmacêuticas, que eles querem apenas vender tratamento e não a cura, mesmo que eles controlem isso, de quem eles fazem essas coisas, eles são 1%. Vamos falar assim, né? Talvez, claro que menos de 1%, mas vamos fazer uma comparação assim mais prática. Vamos dizer que eles sejam 1%. Que eles querem as guerras, querem vender as armas, estão comprando a política, estão manipulando um monte de gente. E aí a gente também tem que lembrar do lado espiritual que está por trás fazendo as outras coisas. Ambos os lados. Mas e os 99% que estão super confortáveis de a gente estar patrocinando as guerras, porque está indo com o nosso dinheiro. Se está acontecendo uma guerra na Europa, está indo também com o dinheiro do Brasil, porque eles compram cacau do Brasil, por exemplo, produzem e vendem de novo no Brasil como um produto 1000 vezes mais caro e o dinheiro deles ainda vale mais. Então, assim, é uma guerra bélica também com o dinheiro. Com o dinheiro. Você vê que a Rússia agora, com as sanções, foi a melhor ajuda que a Europa pôde fazer para a Rússia, porque a economia deles está aumentando. O russo agora, meu amigo russo, que foi para lá, ele falou que agora que ele foi na Rússia, ele foi agora esses dias atrás, então ele falou que, por exemplo, agora para você poder abrir uma conta e abrir um chip de celular, demora coisa de agora 1 hora ou meia hora, porque ficou tudo mais rápido. Eles não precisam mais da bandeira Visa. Então, assim, acabou que, sabe quando a pessoa quer te prejudicar, acaba te fazendo um favor? Então, assim... Realmente, a indústria bélica está vendendo como nunca, né? E está se desenvolvendo muito em todos os países agora, porque precisam produzir armas para alimentar as guerras. Agora, isso aí pode ter um efeito contrário, né? Porque se a guerra realmente ela se disseminar em todos, na Europa, por exemplo, os prejuízos, né, serão enormes, né? A irresponsabilidade é muito grande. Numa guerra nuclear, por exemplo, se um atacar um país, ele sabe que ele também vai ser destruído, mas ele não recua na ideia, né, de fazer isso. É como se fosse nós possível. Estamos com a mente sóbria, né? Eles estão envenenados pelo ego, pela raiva. E a questão da guerra de agora é todo um contexto, né? Estão querendo colocar agora o Putin como o novo Hitler, mas eu acho isso absolutamente ridículo. Que era o que eu estava falando agora recentemente. Digamos que eles fossem 1% dessa indústria, esses milionários que realmente querem controlar o mundo. Eu não estou falando de gente famosa, não, que é milionário. Estou falando de gente realmente... Dinheiro não é exatamente poder, né? Mas poder é poder. E quem somos nós, esses 99% que estamos deixando? Nós estamos... assistindo, né? E submetendo. Eu não estou falando todo mundo. Às vezes a gente fala generalizando, mas é só uma forma de falar. Eu estou dizendo que eu, por exemplo, eu não teria o menor problema em largar o meu, seja lá o que for, e ir para a rua fazer uma manifestação. Se o mundo todo agora que quer parar a guerra, claro que vão ter aqueles que querem a guerra, mas pararem agora e simplesmente não ir mais trabalhar, parar o sistema de uma vez,
parar Uhum. de vez, eu duvido que alguma coisa não iria mudar. Eu estou pronto É para verdade. isso. Mas são poucos que estão prontos a largar a comodidade Uhum. até a água bater na bunda. Como os europeus não estavam tão preocupados até a guerra começar, literalmente chegar na Europa. Até então, É. ninguém estava muito preocupado com as guerras da Venezuela, com os africanos morrendo Uhum. lá. Para eles, tanto faz, eles estavam comprando o iPhone deles, É. né? Uhum. Então, Mas é isso. É, realmente, como você diz, muita gente tem tido sonhos, visões relacionadas com isso. Eu mesmo tive um dia desse um sonho o que você teve? interessante. Foi. Eu Joga no sonhei tapete, como eu que. falo Flávio Vale, joga no tapete. Eu me lembro que o sonho foi assim: eu estava numa cidade grande, com prédios enormes, altos, e era mais ou menos assim, início da noite, e no céu tinha um enxame de naves, naves, aviões, de vários formatos diferentes. Uns eram triangulares, outros redondos, uns compridos, outros curtos, mas todos eles estavam atirando bombas na cidade, destruindo os prédios, Uhum. e inclusive atacando, não era atacando alvos militares, era civil mesmo, como se fosse assim, para acabar, dizimar a humanidade. Entende? Eu via isso. Eu era um desses que estava na rua e vendo a bomba cair no prédio, o prédio desmoronando, e eu começava a lembrar da minha casa. Digo, e agora? Né? Tem gente lá na minha casa, eu também moro num prédio alto, mas só que a cidade era uma cidade desconhecida. Eu nunca vi essa cidade, nunca morei nessa cidade, mas era uma grande cidade. E eu morava num desses prédios e estava preocupado com a minha família, porque estavam destruindo todos os prédios, né? E o povo correndo pela rua, gritando, e Uhum. as naves formando uma espécie de uma rede no céu e destruindo, né, toda a cidade. Eu tive esse sonho, né? Não sei porquê. Ah, O meu filho teve um sonho parecido, me contou um dia desse. Ele sabe que eu gosto dessas coisas, né? Ele sonhou que robôs estavam matando a humanidade com raios, tipo armas que soltavam raios e caçando mesmo a humanidade para exterminar. E engraçado. ele estava correndo também, escapando disso. Como aquele meu sonho também do drone que eu tive já esse ano, né? Foi É, algo meio também nesse sentido. Claro que pode. Eu não acredito que realmente seres de luz ou alienígenas, mesmo alienígenas de outros planetas que estejam mais ou menos parecidos com a nossa evolução, iriam vir para esse planeta. Eu não acredito exatamente nisso, mas uma coisa engraçada que, por exemplo, eu vou comentar uma outra conexão que eu comecei a ter muito engraçada assim. Foi, por exemplo, um dia. Agora a gente está falando muito de inteligência artificial, de que inclusive ela está criando a consciência própria, né? é, E um tempo atrás, isso faz, digamos, uns 3 anos, que eu só pensei assim, ai, se a nossa civilização é tão assim focada em Instagram, essas coisas, que se acontecesse algum asteroide, a primeira coisa que a pessoa. E eu só pensei isso, eu não falei para ninguém, eu só pensei. A primeira coisa que vai acontecer vai ser um asteroide caindo, que inclusive eu já conheci pessoas que também tiveram visões de asteroides caindo, pelo menos umas duas. E a primeira coisa que a pessoa vai fazer vai ser um selfie. Foi tão engraçado pensar. Aí eu falei assim, nossa, a nossa civilização ela é tão assim, preocupada com as selfies e tal, que às vezes você vai num lugar e tá todo mundo literalmente só no celular, postando foto do celular e da comida. é. Claro que eu já fiz isso, de postar uma foto de uma comida, uma coisa assim, mas Todo mundo faz, né? aquele excesso, aquela coisa assim, eu só vou comer quando tiver a foto perfeita, Uhum. nenhum julgamento, é aquela coisa assim, mas me perdi agora um pouco do. Não, você estava falando que a humanidade está muito distraída, né? E agora com celulares, todo mundo com o celular na mão. E acontece mesmo, é normal, eu mesmo faço isso. Eu desço o elevador, vendo o Sim, celular. da internet artificial. E até então, eu só pensando aqui, como a gente é ser humano, assim, a gente vai fazer aquela coisa, fazer até um selfie para poder postar no Instagram antes E no dia seguinte, um dos canais que eu sigo, que é o Observador, talvez você até conheça, ele posta sempre coisa assim do mundo todo que tá acontecendo. Eu gosto de dar umas espionadas, umas observadas. É. E no dia seguinte, esse menino postou
um vídeo que a internet, a inteligência artificial tinha postado uma foto justamente de um. Aí eu não sei se era um ser humano ou se era um gato fazendo uma selfie. Justamente como eu tinha pensado um dia antes. Eu achei engraçado. Porque eu acho que uma outra coisa bem interessante que vai acontecer muito, e até o filme Matrix parece ser bem real, porque se a gente produz eletricidade e a inteligência artificial poder criar uma realidade alternativa, poderia ser muito bem que ela conseguisse fazer exatamente como no filme. Sugar dos humanos a eletricidade para poder produzir ali É engraçado como o filme parece ser bem real agora, né? E antes parece ser bem... Inclusive, aconteceu algumas coisas engraçadas, por exemplo, do Elvis que eu te falei. Um dia, quando eu tava com aquela coisa de sentir muito essa conexão com o Elvis, eu não sabia que uns dias depois ia ter um filme, o filme dele ia lançar. Eu não sabia. E quando eu fui no cinema, foi até engraçado, porque só praticamente estava eu na sala de cinema. Mas enfim, o filme inteiro... Primeiro teve coisas, por exemplo, teve... No trailer do filme, eu vi o Pegasus. No trailer do filme tem o Pegasus, uma propaganda do Pegasus. Uma noite antes, quando eu estava tomando banho, eu vi na minha mente o Pegasus, o cavalo. Foi como se fosse, aparecesse assim. E quando eu assisti aí o filme do Elvis, foi uma coisa muito assim... bem intensa também. Tanto que depois do filme eu tive que ficar algumas horas só chorando para poder... Não sei porquê. E nunca pode acontecer de eu sentir tanto assim. Embora seja bem empático mesmo. Então, assim, eu acho que essa inteligência artificial, de alguma forma, ela meio que vai se mostrar. Ela vai meio que... Pelo menos tem até profecias relacionadas a isso, né? Sim. Eu tenho entrevistado algumas pessoas recentemente que, assim como você, né, ficam, às vezes, até preocupados com essas visões que tem, com sonhos, com impressões que tem até acordado mesmo na rua, ver uma coisa, como você disse. Às vezes você até fotografa para ver se aquilo é real ou não é real, né? Você chegou a fotografar alguma cena que você viu na rua para ver se era real ou não? Chegou a alguma conclusão sobre isso? Alguma foto? A foto, não, quando eu tirava as fotos, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi uma lesma se manifestou no meio de duas outras lesmas, num desses dias. Eu tirei uma foto dessa lesma e no outro dia, inclusive eu tenho que achar essa foto, porque meu celular ele tá com 15 mil fotos. Tem que descarregar. E eu tava até procurando, que eu queria mostrar pra alguém essa foto, acabei esquecendo. E essa lesma que apareceu, ela é mais branca, ela é mais clarinha. Literalmente E como no ela desenho. apareceu na foto, realmente. Isso, aí eu tirei a foto da lesma que tinha se manifestado e depois eu vi a foto, estava ali na... Eu só tenho que achar de novo essa foto. Mas Então, como eu estava tá fácil. dizendo, tem muitas pessoas como você que fica até apreensivo porque começa a ver coisas na rua que só ele está vendo, que outras pessoas não veem. E às vezes fica no limite do controle. Você mesmo relatou aí que teve fases que você perdia o controle da situação e ficava preocupado, né? Por Não como você diz. preocupado. Você perde preocupação foi uma coisa que mesmo quando eu fiquei sem casa, eu não fiquei preocupado. O que eu fiquei foi perdido mesmo, sem saber o que estava acontecendo. Ah, tá. Sem o controle da situação. Não estava preocupado, não estava nem preocupado em estar preocupado, porque eu estava tão perdido. Então, assim, eu acho que existe pessoas que têm essa característica que você tem, que existem muitas interpretações para isso, né? Digamos, no espiritismo podem chamar isso de mediunidade, a psiquiatria pode chamar isso de transtorno, né? Transtorno mental, a psicologia pode chamar. A psicologia não poderia falar que é transtorno mental, a não ser que fosse algo coletivo, porque outras pessoas também tiveram efeitos sem. Mesmo Não, eu não pessoas que tô... não tiveram contato. Eu sei, eu só tô, tipo, só. Não, eu sei que cada uma dessas afirmações tem suas bases e tem também suas contradições. Eu não estou dizendo que a psiquiatria está certa em dizer isso, mas é a visão dele, né? Se você chegar para um psiquiatra e dizer, eu estou tendo visões, estou vendo coisas que só eu estou vendo, outras pessoas não veem, aí ele passa logo um remédio para você ficar mais calmo. Dopado. E realmente você deixa de ver, porque aquele remédio parece que fecha a sua
esse campo energético que está aí aberto, possibilitando você perceber essas energias, o remédio vai quimicamente e fecha aquilo. Faz você dormir, faz você ficar mais lerdo. E aí termina a energia, a vibração mudando. Mas eu quero dizer assim, existem muitas visões sobre isso. A minha percepção é que essas pessoas, assim como você e muitos outros, o que eles têm é menos um filtro menos fechado do que a maioria das pessoas para percepção de energias. Então você termina interagindo com essas energias de uma forma mais fluida do que outras pessoas. E às vezes foge até do controle, né? E você fica sem saber como agir, se aquilo é real ou não é real e tal. Mas eu acho que isso daí é apenas uma característica de como funciona seu campo energético. Não é uma doença, não é um transtorno. Muitos são tratados assim, muitos foram internados em hospícios e, coitados, viveram lá como se fossem loucos. Outros acham que são loucos, né? E aí eu acho interessante que quando existe um relato assim como esse e muitos outros, tem muitos comentários que as pessoas dizem assim: ah, que maravilha, vi que tem outras pessoas que também vivem isso, não sou só eu, já vi que eu não sou louco, né? Então, eu acho muito interessante e procuro fazer conexões entre fatos e visões para poder diferenciar de alucinação, porque a alucinação pura ela não tem nenhuma conexão com a realidade. É como se você visse um monstro crescendo na sua frente que não tem conexão nenhuma com nada que está acontecendo no mundo. Mas quando você relata esses tipos de visões, você começa a fazer conexões, como, por exemplo, esse rapaz russo, né, que está tendo algumas visões que você também tem. Aí você fica perguntando, será que é influência minha? Mas não, ele já teve isso antes. E muitas pessoas no mundo estão tendo ao mesmo tempo. Então, a visão da rainha e logo em seguida ela morrer, a visão do Elvis e depois ter o filme sobre ele. É como se você captasse a energia do que está para acontecer e do que está acontecendo de uma forma diferente da maioria das pessoas. Você tem um campo aberto, capta aquela energia, mas é interessante como elas se conectam com fatos da realidade e o que distingue justamente de pura alucinação, né? Ah, uma outra coisa que aconteceu nesse dia que ele teve a visão foi. Eu vou ter que falar justamente como as coisas aconteceram. Assim que eu Uhum. tive o orgasmo, exatamente na minha mente se abriu a. Eu vi, de repente, a foto. Eu vi Saturno, eu vi o planeta Saturno A na minha mente. imagem de Saturno. Foi, pum, foi Saturno vindo na minha mente. E eu, primeiro eu fiquei assim. Falei pra ele, não, eu acabei de ver Saturno. Ah, ele já tá. Por exemplo, mesmo ele sendo científico, como eu ainda faço. Ele fala assim que às vezes não dá pra saber quando eu tô falando brincando ou quando eu tô falando sério, porque às vezes eu Sim, falo sim. Poderia ser uma espiritualidade, mas linguagem figurada, né? Poderia ser ele uma fica. linguagem figurada. Não, não, ele sabe que eu vi, mas é que às vezes eu faço brincadeiras com a espiritualidade. Eu falo assim, ah, Deus vai te mandar pro inferno, hein? Mas eu sabendo que Deus, né, o Deus que acredita não faz, ele não faria isso. Eu faço essas brincadeiras. Eu falei pra ele, mas o assim é que ele já tá mais assim agora acostumado também com esse meu jeito de falar algumas coisas e como ele viu que algumas coisas estão realmente acontece algumas coisas quando eu conto algumas pessoas que por exemplo, ontem eu atraí um menino que do nada esse menino também trabalha para coisas de imigrações em massa e coisas do governo, enfim, né? É. E a gente ficou conversando muito sobre isso também, ele também já teve visões e essas coisas assim. Isso. E aí foi esse Saturno. Só eu fiquei assim, mas por que Saturno tal? Aí depois que alguém me lembrou que o meu signo é Saturno, do meu Hum, Capricórnio, o meu planeta é Saturno, meu hum, planeta regente. E aí foi que eu fui pesquisar, não sei como, eu acabei indo pesquisar de que no sábado, no sábado que ia começar o ano astrológico, seria acho que 36 anos de regência soberana de Saturno, mais, né, de uma volta que ele está dando.
Mas esse ano é regência de Saturno e o dia que ia começar o ano novo astrológico ia começar num sábado, né? Saturday, que é Saturno. É verdade. Então, Saturday. foi muito engraçado, que foi tudo assim, isso foi antes É. do sábado, né? Aí eu fiquei pensando, mas por que a visão do Saturno? Mas agora eu tô dando também uma. E aí que começou também uma outra coisa, assim, que eu quero meio que fechar um pouco na questão desse ano, que do ano passado também teve uma outra mensagem que eu só vou reforçar novamente, é dessa questão, por exemplo, da parte de a gente aceitar as nossas sombras. É mais isso mesmo, ver as nossas sombras e aceitar. Eu era muito, por exemplo, hoje eu posso falar que antigamente eu era muito mais vingativo Sim. emocionalmente, e agora a pessoa pode me rejeitar, me fazer até mal, que eu não vou nem querer me É. revanchir, né? Uhum. Esse era muito importante. E desse ano de que alguma coisa deve estar relacionada também em relação a Saturno, por exemplo. Que Saturno a gente sabe, falam que é o rei do karma, que vai ter aquela. Vai ser para mim é mais como se as energias vão estar vindo os resultados mais rápidos, assim, e muitos resultados de energias antigas. Hum. Então, também tem um pouco disso desse ano. Eu acho que esse ano, a grande mudança é esse ano para mim. Assim, eu acho que realmente tem alguma coisa a ver com essa energia de Saturno que vai estar esse ano bem forte, uma coisa kármica, assim, karma de resultado de energias. Eu acho que não é tão ruim quanto a gente pensa. Acho que inclusive, eu tirei aquela carta antes vou só te mostrar, Hum. que é a carta, inclusive, número 30. Eu poderia ler essa carta, a tradução, mas ela é muito Ah. fácil de entender. Até o nome já fala tudo, né? Eu tirei só uma carta para a nossa entrevista. E a carta é Hum. justamente esperança, né? Que essa mulher é uma mulher, e a carta número 30, né? O 3, é É. catalisador, né? Hum. Então, tá essa mulher com os braços assim, e ela tá com cruzados, né? Meio que. Não cruzados, mas meio levantados assim, e com uma luz, assim, como se fosse uma É. pessoa levando essa rosa de luz, Aham. essa esperança. Trazendo E, luz para o Isso, trazendo universo. esperança. Que é isso que eu acho que a gente. É bom aceitar nossas sombras, é bom a gente olhar para os nossos demônios, amar os nossos demônios, agradecer a eles, porque é o nosso instinto, foram as vidas passadas, foram as fases. A questão é se a gente vai querer mudar, a gente quer algo melhor. Não, claro que não tem julgamento, mas as pessoas desse planeta que vão fazer a transição, eles não vão voltar para cá, eles vão para um planeta adequado às vibrações de cada um. Uhum. Mas a esperança é muito importante, que a gente tenha, como eu sempre falo, para mim, eu tô vendo aqui os fatos reais aqui de caminhões de guerra, aqui na Suíça não, porque a Suíça não é a parte da OTAN, mas na Europa todo meu irmão cansa de ver, ou seja, eles estão já montando ali, mas ainda É. assim, eu continuo mantendo um pouco, né, A a esperança. minha, a minha esperança de que amanhã todo mundo vai acordar e falar assim, vamos fazer uma festa de balão e vamos esquecer a guerra? Não, mas um dia Vamos, vai ter vamos isso, de limpar o fato. mar. Mesmo que a gente viva primeiro a guerra, depois sempre vem o outro lado, né, da energia, né? Então, Isso. Jesus dizia: quando essas coisas estiverem acontecendo, vocês vão ver nação levantar-se contra nação, mas não tenham medo. É necessário que isso aconteça. Quer dizer, a Uhum. destruição, muitas vezes, ela precede uma renovação, né? E é necessário que haja destruição. Alguém tem que fazer isso. Isso. Então, a gente tem que ter esperança mesmo no futuro da Terra, do planeta. E nós também não temos que temer, porque nós somos imortais. Ainda que caia aqui uma bomba atômica na minha cabeça, nada vai acontecer comigo, só Só com o com o meu seu corpo. corpo físico e com o corpo astral também pode dar uma boa. Claro que É, vai acontecer, vai ter as consequências. É aquela coisa, a gente é, não tem um julgamento, precisa acontecer algumas coisas. Como vai acontecer assim, com uma pergunta? Um tsunami deve doer bem menos pro corpo astral do que uma bomba é, atômica, eu acho. Então, pode ser. vai depender muito. Claro que é como a gente falou, é a programação do planeta. Tinha que Uhum. acontecer, tudo está. Então, assim, tem até uma questão da gente. Para mim, é certeza, todos os espirituais da transição que acreditam na transição sabem que é certeza que vai ter a fase de melhoria. Só que a gente vai E passar por esse caminho. inclusive, Jesus falou até assim: se alegrem quando vê isso, porque quer dizer que a renovação está Uhum. próxima. Era o que eu ia falar agora, justamente isso, de que para a gente até agradecer, e eu Uhum. até tô grato, porque literalmente os tempos estão se encurtando.
eu já tô sentindo que o dia já não tem mais 24 horas. Uhum. Já tá bem A reduzido. Tá, sensação do tempo é, passando é, é, muito rápido. é a sensação do tempo passar rápido até um momento em que ele praticamente para e como se o tempo parasse. Ou seja, ele tá tão rápido que ele para. É como se fosse algo É. bem assim. E sim, desse ano, eu acho que a mensagem, eu senti de voltar a falar do canal, eu senti, eu não, primeiro sentia que já estava meio que concluído, mas como eu passei por essas outras coisas e teve ainda o que aconteceu com ele, que eu achei algo interessante de relatar também, e por essas, porque eu ainda não, como eu falei, dessa vez eu estou falando antes de alguma coisa acontecer, como da rainha, eu fui falar desse É. evento dela depois que ela já tinha É. falecido. Se eu tivesse falado naquela entrevista, a gente poderia até falar agora, lembra, mas É. eu não me arrependo de não ter falado. Para mim foi importante que eu não falei. Eu acho que eu Uhum. falei no momento certo. O momento certo era esse. Uhum. Mas foi essa conclusão de tudo isso. E para dar um. Eu quis trazer. A intenção minha foi trazer também um pouco dessa energia de criança interior, né? De criança Uhum. interior, de tranquilidade, de paz. E de força, porque se realmente esse ano for acontecer o que. Não importa muitas coisas, vai ser talvez. Para mim vai ser muitas coisas. Alguns asteroides, talvez. Uhum. Outra coisa que aconteceu. Porque aconteceram várias coisas assim, no dia a dia. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu alguns meses atrás foi de eu estar com um amigo meu no ponto de ônibus e eu olhar para cima e cair uma bola de. Não sei o que foi, que ele também viu. Foi algo de fogo assim que apareceu, como dois, três assim. Tá tendo muito assim. Então Mas pode aonde? ter alguma. Perto de vocês? Foi assim, bem assim alto, não foi assim muito longe. A gente tava esperando onde, a gente só olhou para tinha umas nuvens assim, mas ainda Ah, baixo, não foi algo alto. Foi como sei, se alguma sei. coisa entrasse. Pode ser algo em relação ao campo magnético da Terra. As É. explicações são variadas. Que é aquilo que você falou Uhum. do Sol, né? O Sol está entrando agora em uma atividade muito forte. Assim. Eu acho que vai ter É. algo do Sol muito grande que vai acontecer ainda também. Uhum. Mas que a gente Sim. se mantenhamos, mesmo no nosso caminho, a gente se mantenhamos animados com cada dia. E como a gente falou É. antes, aproveitar. Eu tô com um pouco assim eu não estou deixando as coisas muito tempo acontecer. Se eu quero fazer uma coisa, eu já faço meio que hoje para Uhum. aproveitar. Eu não vou ficar esperando muito porque pode ser amanhã. E eu quis já dar logo a É. entrevista para já resolver essa parte, concluir toda essa minha experiência, desde a minha primeira, acho que meu terceiro vídeo, né? Desde do meu começo, então no seu canal fica meio que salvo ali os maiores registros de alguma coisa É nesse verdade. sentido. A minha intenção Olha, sempre é. e se o mundo acabar, você já está convidado para ser o próximo entrevistado após o término do mundo. Porque a gente Vamos tem que dizer assim, retomar. se a humanidade. Eu nem vou dizer a humanidade, né? Eu vou dizer. Nem vou dizer o mundo, eu vou dizer se a humanidade se resetar, né? Aí a gente vai É, ter. Mas aí acho que a gente vai ter que ter tecnologias para. E o mundo vai vir muito mais pois brilhante. é. A minha Mas intenção é. da Hum. entrevista só, em geral, também foi um dos principais motivos. Foi mesmo para poder contribuir com as muitas experiências que eu aprendi. Foi como se a espiritualidade me cobrando mesmo. Ou seja, você É. ganhou tanto conhecimento, agora você tem que repassar um pouco. Deixa aí Portanto, sua contribuição, né? É. isso, portanto, eu não estou preocupado, não é nenhuma preocupação, mas eu não estou, aliás, melhor dito, eu não estou preocupado com nenhum tipo de comentário que alguém vai falar algo assim, porque inclusive as pessoas estão no direito de expressar, seja como num dos vídeos que alguém falou, eu comecei a assistir, mas quando falou que era sonho, eu já parei. A pessoa nem pegou, nem É. terminou. É que às vezes a pessoa tem que ter a consciência de que às vezes a gente fala sonho porque na hora é a primeira palavra que vem, mas foi uma Uhum. visão. Quem é espiritual sabe do que a gente está falando, que vai ser uma É. visão, sabe identificar. Mas por isso também, mais, claro que as críticas, ou seja lá, o que for negativo, eu acho assim que pessoas que estão ali para poder te colocar um defeito tem bastante. É. A minha crítica não é contra as pessoas que criticam. A minha questão é, já temos pessoas no mundo suficiente para nos apontar nossos erros. O que estamos precisando de Uhum. pessoas que agora nos apoiem mais, que não que venha limpar suas merdas, mas que te apoie, te apoie. Uhum. Algo mais assim. É isso aí. O que a gente aprendeu com as guerras anteriores é uma coisa muito simples, que temos que aprender ainda muito mais. Então, É, vendo essa parece, perspectiva de que temos que é verdade. aprender mais. Uhum. E agradeço a você, principalmente, por tirar o seu tempo. Todos nós sabemos o quanto você se esforça pelo canal. Eu acho que
talvez, não sei se as pessoas falam muito assim, mas eu acho que é bom deixar bem claro o como você ajudou milhares de pessoas no mundo todo, só conectando, não só, o só é uma coisa muito fraca, porque quem mexe com o YouTube sabe o quanto de tempo que você precisa para poder fazer, não é Uhum. só fazer aqui o vídeo, tem todo um processo antes e depois de cenário, organizar tudo, então assim, você É, está prestando um grande trabalho para a espiritualidade, assim, você, a sua família, com tudo que vocês estão fazendo, então assim, hum. muita gratidão a vocês também, porque vocês estão sendo essa ponte. Então, isso é muita. Com certeza, a espiritualidade deve estar dando chuvas de bênçãos para você todos os dias. Não quer dizer que vocês estão sendo poupados de tudo. Vocês estão se Hum, fortalecendo junto com todos. Estamos todos no é mesmo verdade. barco. Mas assim, eu gostaria de dizer essa, essa, essa gratidão assim, um pouco mais aberta, assim, um pouco mais. Vou dispor um pouco. Hum. Dispor de Obrigado, Douglas. realmente estar fazendo um Porque trabalho muito realmente bonito. essas suas palavras caem como um bálsamo aqui em cima de mim, porque, como você diz, não é só o tempo da edição, não é só o tempo que a gente gasta para cuidar do cenário, que é tão simples, mas é a renúncia também daquelas horas, né? Que a gente, hoje é domingo, para que as pessoas saibam, hoje é domingo, dia 7/4, véspera do eclipse, né? Solar. Eu tô pegando fogo, você não tem noção. Eu não sei nem como eu não tô suando. E assim, é uma renúncia, né? Você renuncia algumas horas para dedicar aquilo, a família está aqui. Pra nós, claro que não é renúncia, né? Pra nós é diversão, mas Aham, quem critica tem que pensar por esse lado também, né? é Mas verdade. desculpa, continua. Desculpa. Então eu te agradeço aí por essas palavras que me confortam e me estimulam, e agradeço muito pela sua presença aqui mais uma vez. Saiba que eu tenho um carinho muito grande por você. As poucas vezes que a gente se encontrou é sempre uma energia muito boa que eu sinto. E fique à vontade para voltar sempre que Sim, desejar. eu fiz um retiro espiritual não faz nem também um mês, mas eu não vou entrar agora em detalhe porque foi mais mesmo. Aconteceu poucas coisas também que eu também não queria muito. Eu vou só dar dois eventos que eu vou relatar rapidamente antes da gente Uhum, finalizar, só desse retiro. Que foi eu não tive muitas visões, muitas coisas, mas e foi um final de semana mesmo, com a ayahuasca. Eu já conhecia a ayahuasca, já tinha decidido até que eu só queria estudar ayahuasca para assim, assim, propósitos medicinais mesmo, não uhum, de tão espirituais, mas mais de curas de doenças, mais, né, mais concentradas. E acabei indo nessa por vários motivos e acabei também tomando o cambo, né, que é aquele veneno do sapo que eu quis experimentar. Minha uhum, perspectiva foi interessante. O cambo ele é uma boa medicina para poder limpar seu corpo, reiniciar seu sistema imunológico. Não foi tão assim estranho como falavam, foi tranquilo. Vai depender dos pontos que você recebe, da quantidade. Eu peguei 5. E teve um momento, várias coisas espirituais aconteceram como sempre, mas teve um momento em que eu tinha tomado uma segunda dose e eu praticamente estava nada assim. Eu só dava aquele momento em que eu cheguei a fazer uma limpeza, né, de vomito mesmo. E depois, já, assim, poucas, não aconteceu nada bom, mas teve esse momento em que eu estava assim, deitado, e de repente eu senti como se uma luz. Teve um momento em que o homem tocava música e eu via sair arco-íris da música, das vibrações, e uhum, eu ver símbolos, mas teve esse momento em que eu virei e eu senti como se uma luz estivesse sobre mim, e eu tive como se fosse um renascimento. Só que foi um uhum, renascimento muito assim suave, não como se você nascesse da barriga da sua mãe cheio de água para o elemento uhum, ar, mas como se nascesse da barriga da sua mãe para uma banheira e depois suavemente, uhum, nascimento suave. Foi algo uhum, interessante também que talvez conecta com esse ano todo, assim, com tudo que vai acontecer. uhum. Que era essa parte. Ok, Sim. Douglas. Então tenha aí uma boa noite, uma boa semana para você, tá? Obrigado para você E, também, uma boa. Sim, e a gente vai se falando, trocando ideias aí sim, sempre sim. que tiver alguma Sim, coisa, te tá bom? desejo uma boa passagem por essas energias amanhã do eclipse e tudo, esses últimos Deus dias. Acho quiser. que vai ser bem interessante. E bom domingo, bom final de semana para vocês. E até a próxima. Obrigado.